Shalom, graça e paz, tudo bem, queridos? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus pela vida de cada um de vocês. Esse tempo que nós temos aqui de comunhão, de palavra, de ensinamento. Que Deus possa falar poderosamente ao teu coração nesta noite. Amém? Santo é o nome do Senhor. E a Ele nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Você tem um coração sempre grato a este Deus. Um coração obediente, que saiba distinguir o que tem sido bênção, o que tem sido enviado como bem. O Senhor é bom, queridos, em todo o tempo, em todos os teus termos, em tudo o que Ele faz. Ele é bom. E hoje nós vamos falar sobre o processo. Ele faz parte da promessa, que nós possamos entender, prosseguir para o alvo, sem desanimar, sabendo que quem nos prometeu é fiel para cumprir. Que o Senhor possa estar te abençoando, você que está ouvindo essa live, você que está recebendo essa mensagem hoje no teu coração, sabendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E eu tenho certeza que você é um amado, uma amada do Senhor, e que também o ama, e que ouve a tua palavra, que obedece, anda nos teus caminhos. Amém? Que Deus possa derramar da tua presença, possa derramar da tua unção, da tua Shekinah sobre a vida de vocês, que sejamos todos edificados aqui, esta noite, através desta mensagem. Graça e paz, Rose, tudo bem? Deus abençoe tua vida. Possamos ser cheios desta presença. Eu quero orar antes de darmos início aqui. Amém? Paz, Kevin. Deus abençoe. Juliana, paz, glória a Deus. Vai compartilhando o link dessa live. Seja um evangelista e um instrumento de Deus. Quanto mais vidas forem alcançadas, queridos, melhor. Amém? Essa palavra de Deus precisa ser propagada sobre toda a terra. Todos precisam ouvir e entender que Jesus Cristo, Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nós o servimos e nos sentimos honrados de sermos escolhidos por Ele, sermos aceitos e fazer parte do teu aprisco. Amém? Fazer parte deste povo santo, dessa nação santa, como diz a palavra, de eleitos do Senhor. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com os irmãos, todos vocês, irmã Leonice, irmão Vivaldo, Karen, graça e paz. Amém? Glória a Deus. O tema dessa live hoje: o processo não anula a promessa. Ele faz parte. Amém? Os processos que enfrentamos, ele faz parte da promessa, do cumprimento da promessa. Estela, paz, tudo bem? Glória a Deus. Pastor Messias, Deus abençoe, querido. Deus abençoe a tua vida. Deus, ele é bom em todo o tempo. Eliane, paz. Eu quero falar para você essa noite que pode estar desanimado com alguma coisa, pode estar enfrentando aí uma luta. Eu quero dizer para você, não desanime. Creia. Creia, o Senhor é bom em todo o tempo. E em todo o tempo Ele é bom. Grandes coisas Ele tem para fazer nas nossas vidas. Precisamos, como eu tenho dito nas nossas reuniões, dar abertura ao Espírito Santo. Muitas vezes queremos fazer do nosso jeito, temos pressa, somos ansiosos, mas precisamos entender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E ao seu tempo, Ele vai fazer todas as coisas. São processos que a nossa vida entra, mas estes processos vão nos levar a viver as promessas.
E precisamos entender que tudo tem um tempo determinado por Deus. O que a Bíblia nos diz em Eclesiastes? Que há um tempo determinado debaixo do céu para cada coisa. Há um tempo de plantar, há um tempo de colher o que se plantou. Há um tempo de se alegrar, há um tempo de chorar. Tudo tem um tempo. E eu não sei em qual tempo está a tua vida hoje, mas eu sei que o nosso Deus, Ele tem um propósito. Mariana, graça e paz. Pastor Francisco, Ele tem um propósito sobre as nossas vidas. E esse propósito vai ser alcançado e vai ser atingido, porque o Senhor não falha. As promessas dele são fiéis e verdadeiras. E ao seu tempo, todas elas se cumprirão, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, quero orar por você. Não podemos começar aqui. Irmão Arnaldo, graça e paz. Pastor Renato, glória a Deus. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, por esse tempo. Que o Senhor nos abençoe, nos toque, Senhor, nos ensine. Que o Senhor derrame da tua paz, que excede, Pai, todo o entendimento. Colocamos as nossas petições, Pai, diante do Senhor. Eu apresento a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. E o Senhor sabe, meu Pai, a necessidade de cada um. Que o Senhor venha responder, Pai. Oh Deus, venha tocar o coração dos teus filhos. Eu quero louvar o teu nome, meu Pai, pela vida de cada um que está aqui comigo hoje. Daqueles que vão ouvir esta live, Pai, depois. Sejam de igual modo, Pai, visitados, tocados e abençoados pela tua palavra. Obrigado, meu Deus. Obrigado pelo milagre, pelo dom da vida. Te agradecemos, Pai, por cada processo, porque nós podemos ver o teu favor, podemos ver a tua boa mão, Pai, agindo, Deus, nas nossas vidas. E sabemos, Pai, que vamos viver cada uma das tuas promessas. Então eu peço nessa noite, Deus, que o Senhor aquete a alma dos teus filhos e que possamos olhar para o Senhor, porque o Senhor é o nosso socorro, é o nosso ajudador. E eu sei que o Senhor trabalha, Pai, 24 horas em favor dos teus filhos. E assim, meu Pai, nós oramos aqui e eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pastor Edson, glória. Tá ruim, tá travando hoje, o som tá ruim, irmãos? Fala aqui para mim. Vou mudar aqui a internet aqui para ver se melhora. Talvez seja aí a do irmão. Como é que tá aí para todo mundo aí? Deixa eu ver aqui, deixa eu mudar a internet aqui para ver. Vamos ver se agora melhora. Como é que tá o som aí para vocês? Dá um retorno para mim aqui para nós continuarmos. A internet hoje tá meio lenta, mas vamos conseguir. A palavra de hoje, queridos, ela está... Nós vamos começar com Romanos capítulo 8, versículo 28. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. E por isso nós já temos um bom motivo para dar glória. Temos um bom motivo para louvarmos o nome do Senhor. Porque Ele é bom em todo o tempo. Vejam, os processos não anulam as promessas, não desanime, creia. O Senhor está trabalhando em teu favor, em favor da tua casa, agora, todos os dias, 24 horas. Ele não se cansa, Ele não dorme. O Senhor é bom. Amém? Glória a Deus. E aqui diz, nem tudo que acontece conosco é bom, mas Deus pode usar todas as coisas para produzir algo de bom em nossas vidas. Olha que interessante. Nem tudo que acontece é bom, mas o Senhor pode usar todas as coisas para produzir o que é bom na nossa vida. O processo pode ser doloroso, a derrota muitas vezes é difícil, mas também pode ser o caminho pelo qual Deus vai nos abençoar. E qual é o exemplo que nós temos? Nós temos o exemplo de José. José, ele passou pelo abandono dos seus irmãos, ele passou pela cisterna, passou pela prisão,
Mas depois, ele foi viver o propósito que Deus tinha para ele. Após o processo de tudo o que estava acontecendo, José começou a viver a promessa. E muitas vezes na nossa vida é igual. O abandono, muitas vezes, é o Senhor deixando o nosso caráter ser tratado, ser moldado. A Bíblia fala em Tiago, capítulo 1, e ele vai discorrendo ali do 2 ao 4, que as tribulações que nós passamos produzem em nós perseverança. Precisamos ser perseverantes, precisamos ser corajosos, precisamos entender que quem nos chamou para nos fazer vitoriosos. O Senhor chamou uma geração para ser forte, e nós estamos sendo ensinados todos os dias. Imagina-se assim, você colocando-se nesse contexto de José, quando ele abriu a boca para contar o teu sonho aos teus irmãos. Ali começou toda a perseguição. Ele não sabia o que Deus havia planejado. E ali estava começando um processo doloroso, um processo árduo na sua vida. E ali ele enfrentou o ciúme dos irmãos, foi vendido como escravo, foi jogado na cisterna, foi preso, mas ele suportou, manteve a sua fé, a sua confiança em Deus. E ali Deus estava tratando o seu caráter, Deus estava moldando, e ele foi viver a promessa. Ele foi ser o segundo no comando, abaixo de Faraó. Foi escolhido por Deus para cuidar do seu povo, levar o alimento ao seu povo, num tempo de crise, num tempo de escassez. Em Gênesis capítulo 50, se eu não me engano, no verso 20, ele fala: todo o mal que havia, o Senhor transformou em bênção. Então ali José, ele entendeu o processo. Ele disse aos teus irmãos: não chorem, não se preocupem, pois foi o Senhor que me enviou, foi o Senhor quem me mandou para cá. Então, quando nós entendemos, queridos, o que Deus tem, quando nós confiamos no Deus que nós servimos, a gente pode até estar abatidos, podemos estar às vezes cansados, tristes, mas nunca derrotados, nunca retrocedemos. Nós prosseguimos para o alvo. E essa mensagem é para você nessa noite, discípulo, discípula, irmão, irmã, que tem passado lutas, tem passado prova. Saiba, Deus, ele é contigo e ele é fiel no que prometeu. São muitos os levantes, os desafios, mas quem te prometeu garante. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não é alguma coisa, é tudo. Creia no Deus que criou os céus e a terra. Creia no Deus que te chamou pelo nome, te chamou para ser um vitorioso e uma vitoriosa. Graça e paz, tudo bem, Marisete? Deus abençoe tua vida, tua casa. Tome posse disso, tome posse destas palavras. Tudo tem um tempo determinado. Estamos no ano de Pedro, estamos falando muito do tratamento de caráter, de mudanças. E tudo Deus, ele trabalha nas nossas vidas. Imagina se, como eu falei ontem no culto, eu tenho falado algumas vezes durante esse ano, imagina se Pedro não tivesse ouvido a Jesus. Se ele reclamasse ali: eu estou cansado, eu trabalhei a noite toda, eu não vou entrar nesse barco de novo. Ele não ia viver a promessa, a totalidade da promessa. Deus nos escolhe, Deus tem algo para a nossa vida, mas isso está ligado ao quê? Uma obediência, está ligado a atender o chamado, atender a palavra de Deus. José foi jogado na cisterna, mas não deixou de crer. Ele foi vendido como escravo, mas não abandonou a fé. Ele esteve na prisão e ali ele orou a Deus. E ali o Senhor estava vendo tudo. O Senhor estava vendo cada lágrima, cada acusação.
O processo foi muito doloroso, mas no final ele experimentou o cumprimento da promessa. Deus o exaltou de sobremodo. Deus derramou sobre ele toda a prosperidade que era possível e mostrou que era o seu Deus. O Todo-Poderoso não havia esquecido dele. Deixa eu dizer algo a você. Deus não se esqueceu das promessas que ele tem para você. Deus não se esqueceu das promessas que ele tem liberada sobre a tua casa. Creia. Talvez você já passou muitos momentos de aflição, muitos momentos de lutas. Talvez o desânimo já tomou conta do teu coração. Mas eu estou dizendo para você que não se exaspere. Creia em Deus. Creia nas palavras do Senhor Jesus. Entregue o teu coração a Ele sem reservas. Não tenha medo. Deus está fazendo uma grande obra nas nossas vidas. Temos um exemplo de Abraão, que recebeu a promessa de um filho, mas demorou um tempo. Demorou muitos anos para essa promessa se cumprir. Mas o Senhor não falhou. O Senhor não mentiu para Abraão. E ele teve o teu filho, ele teve o Isaac. Ele teve o filho da promessa. Deus havia feito uma promessa a ele. E diz que dele ia sair nações ali abençoadas. Reinos e nações. Deus disse a Abraão, sê tu uma bênção. Então ele precisou o quê? Confiar na promessa. Por um tempo, Abraão achou que estava demorando demais. Sara, sua esposa, achou que estava demorando demais. E eles decidiram fazer do seu modo. E ali Abraão ele se deita com Agar. E nasceu o fruto daquele relacionamento chamado Ismael. Mas Ismael não era o Isaac. O Isaac era o filho da promessa que Deus havia dito. Então muitas vezes nós também agimos como Abraão. Nós não conseguimos esperar o tempo de Deus. E queremos fazer o nosso tempo. E às vezes, fazendo o nosso tempo, nós vamos viver como Abraão. Teve ali 13 anos de silêncio. Durante 13 anos, Deus não falou com Abraão. Mas ele foi tratado. Deus não abandonou Abraão. A promessa só se postergou, mas ela se cumpriu. Porque quem prometeu é fiel. Eu posso errar, você pode errar, mas Deus não erra. E a palavra dele não falha. Amém? Quando nós nos voltamos para Deus, nós voltamos para a rota. As bênçãos começam a nos alcançar novamente. Ela vem até onde nós estamos. Elenia, paz, tudo bem? E precisamos ter esse entendimento. Saber que Deus ele está trabalhando ao nosso favor. Temos outros exemplos bíblicos. Outro exemplo que temos é de Davi. Davi foi ungido rei, mas teve que fugir. Ele enfrentou a perseguição, teve que se esconder na caverna de Adulão. Foram processos que ele teve que passar, mesmo já tendo sido ungido rei. Mas ele teve que aguardar o tempo da promessa. Então essa palavra de hoje é para você entender no teu coração que a promessa que Deus tem para você tem o tempo certo, tem o prazo determinado por Ele e ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir, porque todas as coisas cooperam para você que ama o Senhor. Então já deu certo. Até o que você acha que vai dar errado, já deu certo. Aquilo que parecia derrota, Deus transformou em propósito. Não foi assim? Com José? Parecia derrota. Acabou para ele. Mas ali começou o quê? O propósito, o tempo de Deus na vida de José. Assim é com você. Quando você decidir no teu coração olhar para Deus, pedir para que Ele aquiete a tua alma, e você possa ouvir o Senhor falar ao teu coração. E você crer nas palavras do Senhor, do Eterno. E saber que Ele é o teu galardoador. A tua bênção está com Ele. E pode ter certeza que no momento certo,
Ele vai bradar em teu favor. É isso mesmo, José Francisco. Creia nisso. Tome posse destas palavras. Deus é contigo. Deus é com você que está aí ouvindo esta live. Eu tenho falado nos cultos e profetizado. O próximo testemunho é o teu. Receba isso no teu coração. O teu testemunho será o próximo a ser dado na igreja, para que o nome de Deus seja exaltado através da tua vida. Aquilo que Deus está fazendo, Deus, Ele é especialista em detalhes. Ele está cuidando de tudo, de tudo. Creia que esta porta é Ele quem vai abrir, este processo é Ele quem vai assinar, esta luta é Ele quem vai lutar. Amém? Ele vai adiante de você. Creia. Se Deus é contigo, já deu tudo certo. E Ele é. Essa é a promessa. Ele é a luz. Ele é a luz. E nós não vamos recear mal algum, porque o Senhor dos Exércitos é o nosso auxílio. Ele é o nosso socorro bem presente no dia da tribulação. Coloque a tua casa, a tua família, presente todos diante do Senhor, porque todos estão debaixo desta promessa. Todos estão debaixo desta palavra. Tudo tem o tempo determinado por Deus. Não importa se está na igreja, se está fora da igreja, não importa. O que importa é que está debaixo da promessa. E Deus vai mover céus e terras. E a obra dele vai se cumprir. Porque quem começou a boa obra foi ele. E quem vai concluir também é Ele. Não deixe as murmurações, as lutas, tirar você do foco. Não anule a promessa. Não anule a promessa, porque você se deixou abater. Não anule, porque você não está conseguindo compreender o processo. Porque muitos ficam paralisados em meio ao processo. Mas é os processos, as situações da vida que vai nos levar a viver a promessa, o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Tudo, comecei a live dizendo, tudo tem um tempo determinado por Deus. Tudo. Então creia que o Deus que nós servimos, Ele é dono do tempo. E Ele te ama. Ama a tua vida como a menina dos teus olhos. E Ele está cuidando de você agora. Eu tenho certeza que essa palavra tem trazido conforto ao teu coração, tem trazido paz ao teu coração. E eu quero dizer, tenha bom ânimo. Creia, não se exaspere. Apresente hoje, essa noite ainda, antes de você se deitar, ore ao Senhor. Coloque as tuas petições, coloque os teus sonhos diante do Senhor. Chame a presença de Deus aí na tua casa. Chame o favor de Deus. Você está debaixo dessa proteção. Você está debaixo deste poder e deste nome que está sobre todo o nome, que é Jesus Cristo. A estrela da manhã, o desejado entre as nações, que não precisa de apresentação, porque simplesmente Ele é. E todas as coisas foram criadas por Ele. Tudo é para Ele. E esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que nos diz através da tua palavra. Creia, tenha bom ânimo. Mesmo nas tribulações. Leia lá Tiago. Essa aí produz em nós perseverança. Persevere. Você não está entendendo nada. Está doendo. Mas creia. Deus está trabalhando. E o teu milagre vai chegar. O teu milagre vai acontecer. No tempo que o Senhor determinou, na hora certa. Porque nós, queridos, que servimos a Deus, vivemos de milagres. Vivemos pela fé que Ele depositou em nós. Nós caminhamos pela fé e não pela vista. E se Deus te trouxe até aqui, se você está escutando esta live, aprove a Deus, a mim e a você essa noite, receber essa palavra no nosso coração, de conforto, de saber de que Ele está conosco em meio às lutas, em meio às provações, e para você não desanimar.
Porque, como foi dito na outra segunda, quem olha para o vento nunca semeia. Se você esperar a condição perfeita, nada vai acontecer. Se lance pela fé que há em você. Creia. Enquanto muitos pensam em desistir, você continua. Enquanto muitos não veem uma saída, você continua, porque você não caminha por vista, mas por fé. Enquanto muitos já disseram para você, desiste, o Senhor está dizendo a você, continue. Prossiga para o alvo. Eu sou contigo. Essa é a palavra que nós temos de certeza e de verdade das nossas vidas. Todos os momentos que você tem enfrentado de lutas, de provações, esse tempo vai passar. Esse tempo ele é passageiro, ele é momentâneo. O sol da justiça, a presença de Deus, vai brilhar com certeza sobre a tua vida e sobre a tua casa. Muitas vezes você se preocupa com perseguições, com falas. Deixa eu dizer algo para você, todo crente, todo servo de Deus, ele é perseguido, ele é criticado. Todos, sem exceção, com Jesus não foi diferente. Eu quero dizer para você que muitas vezes vão falar de você, vão falar da tua casa, vão falar da tua família. Deixem falar. Continue olhando para Cristo. Continue fazendo o que Ele te chamou para fazer. Porque muitas vezes você vê pessoas buscando aprovação. Nós não precisamos de aprovação, queridos. Quem precisa ser reconhecido em nós é Jesus. As pessoas precisam olhar para a nossa vida e ver Cristo nela. Não somos nós que precisamos ser aceitos. Quem tem que ser aceito é a mensagem. Continue pregando, continue falando, continue dando o teu testemunho, continue crendo. Nada vai parar você. Porque há uma unção, há uma autoridade da parte de Deus derramada sobre a tua vida. Deus tem te entregado nesse mês de agosto chaves. Deus tem entregue a você chaves de autoridade. Então tome posse disso e saiba que a tua boca aberta, falando da palavra de Deus, você está testificando Jesus. Você está sendo um instrumento de Deus na terra. Então saiba que o que você fale daqui por diante, fale alinhado com a vontade de Deus. Deixa o Espírito Santo te usar, porque Ele habita em você. Essa é a mensagem que eu tenho para hoje. Esse é o tempo que nós temos aqui. Um tempo maravilhoso. Não é pelo tempo, não é pela palavra, irmãos, é pelo poder de Deus. Quem vai agir na tua vida é o Senhor. Quem vai destravar na tua vida é o Senhor. É através do Espírito Santo de Deus. Hoje nós ouvimos essa mensagem e eu disse a você, tudo coopera. Talvez você se sinta aí em algumas situações da tua vida abandonado, só. Você está no processo. Aguenta firme aí, que Deus ele é contigo. E digo mais, ano de Pedro, Ele está no barco, no teu barco. E Ele está dizendo para você, lance a rede, continue. Lance a rede, cansado, não importa. Lance a rede, porque o Senhor tem para você uma pesca abundante. O Senhor tem para você a multiplicação dos viveres, e você vai viver. Ouça bem, 2026 você vai viver a totalidade da promessa sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre o teu ministério. Receba isso aí no teu coração, no nome de Jesus, eu declaro aqui. Já caiu por terra todo levante, toda seta, todo laço. Amém? Toda a artimanha do inimigo, ela já foi neutralizada no nome de Jesus. Não só sobre a tua vida, mas sobre toda a tua casa. Aquilo que não andava, vai andar a partir de agora. Aquelas coisas que estavam aí, que pareciam que não iam acontecer, vai acontecer em nome de Jesus. Porque sobre a tua vida há uma promessa e ela vai se cumprir. E você vai viver o teu milagre, porque você vive de fé em fé e de glória em glória. Amém? Vai deixando aí o teu pedido de oração. Nós vamos, assim que a live encerrar, eu vou lendo os pedidos de oração. Você pode mandar no direct. Ô tio, a paz. Glória a Deus.
vai colocando no direct. Nós temos aí o grupo de intercessão da igreja, que é uma bênção, irmãos. É uma bênção. Esse povo da intercessão é um povo aí que põe o joelho no chão pela tua causa, pela minha causa. É um povo abençoadíssimo e conectado com o Pai. Amém? Eu louvo a Deus pela vida de cada intercessor do Ministério Shekinah, porque cada um ali do teu jeito é usado pelo Senhor. Eu louvo a Deus pela tua vida, cada pastor que está aí, cada diácono, cada irmão, irmã, amém? Cada discípulo, discípula de Jesus, porque os discípulos não são meus, os discípulos são de Jesus. Deus seja louvado pela tua vida, que você tenha uma excelente noite. Na próxima segunda-feira nós vamos estar aqui de novo, se assim o Senhor permitir, com mais uma palavra de vida para o nosso coração, mas esse tempo rico e precioso na presença do Pai. Que Deus te abençoe, amém? Que a graça do Senhor Jesus seja sobre a vida dos irmãos. O amor do Pai e a comunhão do Espírito nunca falte sobre a tua vida. Vou ficando por aqui. Um beijo no teu coração. Shalom, graça e paz.